Diferentemente do culto, onde a gente não interrompe o pastor, o pregador que está pregando, aqui vocês têm total liberdade de perguntar, de indagar, de tirar suas dúvidas, tá? Então levantem a mão, espero o que ele estiver falando parar e ele vai dar a oportunidade para vocês falarem. Então não saiam daqui com dúvidas, né? Não leve essa dúvida para casa, tire essa dúvida. E mais uma vez eu digo, não existe pergunta besta. Ah, é só uma pergunta besta. Não é, gente. A pergunta ela nunca é besta. Toda pergunta ela tem que ter uma resposta, ou pelo menos um encaminhamento para a resposta que você precisa. Tá? E o professor ele está preparado para justamente tirar essas dúvidas que vocês têm. Se ele não conseguir, ele vai dizer para você, olha, eu não tenho essa resposta hoje, mas quem sabe no próximo domingo, ou ele procura com outro professor, companheiro dele que tem um conhecimento melhor, mas vocês não podem deixar de interagir nem de tirar a dúvida que você tem, tá bom? Então interajam, puxem da mente brilhante desse professor, né, que ele passou a semana inteira estudando, eu tenho certeza disso. Amém? Pai do Senhor a todos, bom dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 1 ao 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, ou em outras versões, se fizeram conhecido. Na aula passada, nós estudamos a respeito do cântico dos 144.000, a gente falamos também sobre a mensagem dos anjos, que anunciavam em Apocalipse capítulo 14, e hoje nós estudaremos sobre os anjos com os últimos flagelos, o que são esses flagelos e o que eles irão produzir na humanidade que recusou a Cristo. Ou seja, hoje a gente vai se deter no capítulo 15 e no capítulo 16, que fala desses flagelos, ou em outras versões vai falar sobre as 7 taças. E é interessante, irmãos, que no capítulo 15, João começa a descrever uma nova visão de algo imenso e, de certa forma, algo admirável, que são 7 anjos com 7 flagelos. E essa palavra, para nós, é até uma palavra um pouco estranha, um pouco difícil, um pouco, digamos assim, não tão comum para nós. E aí, em outras traduções, como a NVI, ela vai colocar 7 anjos com as 7 pragas. A ideia de flagelo fala de juízo divino. A ideia de flagelo, que é uma espécie de chicote com algumas tiras de couro, que era usado para punir, que era usado para exercer juízo sobre alguém que merecia. E aqui nós temos essa ideia no capítulo 15, onde a gente vai até ler de versículo por versículo, tentando fazer essa exposição. E esses flagelos, essas pragas, que aí nos lembra, quando a gente fala de praga, lembra de quê? Ixi, fiquei sozinho. As pragas, elas remetem à ideia de quê? As pragas do Egito. E existe uma associação entre elas, dessas pragas, sobre uma humanidade que recusou
continuamente Cristo, e que, como o professor Érico falava no devocional de hoje, a ideia que nós temos que, se não vem pelo amor, vem pela dor, pelo menos nos capítulos 15 e 16, a gente percebe que essa ideia não é uma ideia bíblica, porque existirão pessoas que irão rejeitar tanto a bondade e a misericórdia de Deus, como até mesmo os juízos de Deus, ou seja, o nosso coração, ele pode fechar as portas para Deus, ou o nosso coração ele pode se abrir para Deus. Isso aqui, na teologia, a gente chama da responsabilidade humana. Deus faz, mas tem coisa que o homem é responsável. De abrir ou não o coração, isso ele é responsável. Veja comigo novamente o versículo 1, Apocalipse capítulo 1. Versículo 1 diz o seguinte: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos ou pragas, pois com estes se consumou a ira de Deus. João vai descrever os anjos com 2 palavras. Primeiro ele vai dizer grande, e a ideia de grande demonstra a ideia de poderoso, até mesmo quando a gente vai ver, por exemplo, esses filmes de criança, sempre quando vai descrever alguém que é muito poderoso, descreve como? Descreve como uma pessoa muito grande. E a ideia também de maravilhoso, aqui a ideia do maravilhoso seria mais uma ideia de algo espantoso, ou numa linguagem mais popular, algo que deixa a gente de boca aberta, ou como numa linguagem cearense, de boca abrida, né? De boca mais aberta no sentido de impressionado. E aí o que é que a gente vai contemplar? 7 anjos. A gente já viu que 7 é um número simbólico muito presente na simbologia do Apocalipse, que remete à ideia de plenitude, de perfeição, de algo completo, de algo que não falta mais nada. E esses 7 anjos, eles têm 7 flagelos, 7 pragas. Olha a parte final do versículo 1. Pois com estes se consumou a ira de Deus. A ideia dos flagelos ou de pragas é uma ideia de completar a ira de Deus sobre uma humanidade que se recusou a Cristo. E aí a gente, voltando a alguns capítulos de Apocalipse, a gente percebe que Apocalipse fala das trombetas. A diferença entre as trombetas e os flagelos ou as taças é que nas trombetas nós tínhamos algo mais restrito, algo mais limitado. Nas taças, ou aqui nas pragas, nós temos algo muito mais abrangente que vai atingir a humanidade de forma geral. E aí João, ele continua descrevendo uma visão, e olha como é interessante, ele vai afirmar que vê coisas e pessoas vencedoras. E aí vai trazer a ideia novamente de um mar como de vidro, um mar como de cristal, de certa forma, misturado com fogo. Veja comigo o versículo 2. Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, diz o seguinte: vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. Ou seja, a ideia do mar de vidro já foi introduzida no livro de Apocalipse. Quando nós estudamos Apocalipse capítulo 4, a ideia do mar como de vidro representa o trono de Deus ou algo que está diante do trono de Deus. Lembrando que João, ele é humano, ele está descrevendo coisas celestiais, e para descrever coisas celestiais, ele vai se valer de uma linguagem mais humana. Um mar como de vidro, um mar como de cristal. E ele vai dizer que esse mar de vidro ele está misturado com fogo. E o que é que fogo, como nós já estudamos? Apocalipse capítulo 1, os olhos de Cristo como chamas de fogo. Fogo na Bíblia vai representar o Espírito Santo, vai representar o juízo divino. Aqui, muito provavelmente, aponte para esse juízo divino que vai ser manifestado. Hoje nós estamos num período da graça.
Mas esse período da graça, ele vai dar espaço para outro período. Ou seja, quando é que isso vai acontecer, David? Nós não sabemos. Nós temos apenas sinais que irão preceder o fim dos tempos. E os dois sinais mais marcantes que nós temos, Paulo vai falar sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, os dois sinais são o quê? Isso não acontecerá sem que antes ocorra a apostasia. Que é a apostasia? O abandono deliberado de Deus. Ah, David, é só quando as pessoas se afastam da igreja e elas não se congregam mais? Não. Esse é um tipo de apostasia, que a gente chama de uma apostasia pessoal, mas existe, por exemplo, o casamento heterossexual, como, por exemplo, uma série de outras coisas que a Bíblia vai descrever essas pessoas. Não, eu estou aqui, mas isso aqui eu não acredito. E aí usam a ideia de um Deus amoroso, não, um Deus que amou, um Deus que não leva ninguém para o inferno. E esse Deus, ele não é o Deus bíblico. O Deus bíblico criou o inferno, vai lançar o diabo, seus anjos, e todos aqueles que se recusaram, durante o decorrer da história, de se voltar para Cristo. E aí João também vai descrever os que venceram a besta. O seu número, a sua imagem, ou seja, dos vencedores. E é interessante, tem um teólogo chamado William Barclay, sempre a gente está fazendo menção dele, ele diz que provavelmente aqui, esses que venceram a besta, não é no sentido como nós imaginamos, de ter chegado primeiro, de ter conseguido destruir a besta. A interpretação dele é o quê? Isso muito provavelmente aponte para os cristãos que foram martirizados, pensando no passado ou pensando no futuro, nos cristãos que iriam ser martirizados no futuro. Até porque, diferente da nossa época hoje, que as pessoas ainda temem a morte, tem aquela coisa toda da morte com capuz, toda aquela coisa, na igreja primitiva se acreditava que o dia da vitória era o dia que alguém era martirizado pela fé cristã, que alguém morria pela fé cristã. E aqui o William Barclay vai dizer que provavelmente João ele está vendo aqueles que foram martirizados. E aí entra naquele paradoxo que Jesus falou, Mateus 16. Lembra? Aquele que quiser salvar a sua vida, o que é que vai acontecer? Ele vai perder. Aquele que perder por amor de mim e do Evangelho, ele vai ganhar, ele vai encontrar. É como se aqui estivesse concretizando isso. Aqueles que perderam a sua própria vida, em nome do Senhor, em nome do seu reino, eles são considerados como vencedores, irmãos. E aqui nós temos uma lição importantíssima para nós, que vemos no século 21, que é, o ganhar ou perder, ele tem que ser visto da perspectiva de Deus, irmãos. Nem todo ganho humano é ganho. Basta a gente olhar para a nossa vida. Existem vitórias que não vão agregar nada na nossa vida. Já não existe fracassos na nossa vida que vão agregar muito mais. Ou todas as conquistas que nós tivemos resultaram em coisas boas? Não, irmãos. Muitos não. Como dizia um teólogo, nós aprendemos muitas vezes mais no vale do que na montanha. E a vida do cristão, ela é mais vale do que na montanha. Mais lá embaixo, sofrimento, perseguição, angústia, incompreensão, estigma, os estereótipos. É mais isso, mas, na perspectiva de Deus, nós estamos triunfando, irmãos. Mesmo que a gente possa ser vencido pela besta, mesmo que a gente venha chegar a morrer por causa do Evangelho, nós não estamos morrendo, nós estamos vivendo para Deus. E como vai dizer William Barclay, a morte para nós, ela não deve ser interpretada como algo ruim, como o fim dos nossos dias, não. A morte deve ser interpretada como a porta que nos leva para mais próximo do Senhor, irmãos. A morte não deve ser temida pelo cristão. Deus é o Senhor de tudo. Inclusive, quem morre e quem não morre está sob o controle de Deus. Me explica isso, eu também não sei. Eu sei que Deus é soberano. E muito provavelmente eles estão, João está se referindo a isso,
E agora João vê que eles estão em pé junto ao mar de vidro. Ou seja, eles estão nas mansões celestiais, junto ao mar de vidro, e é lhe dado para eles harpas com o intuito de eles entoarem louvores a Deus. E olha como é interessante, veja comigo o versículo 3 ao 4. Olha o que o texto vai dizer. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Na história do povo de Deus, depois deles vencerem uma batalha, eles entoavam um cântico de celebração ao Senhor. A gente vê, por exemplo, isso que João está fazendo menção, o cântico de Moisés. Esse cântico de Moisés, ele acontece quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho, vê todos os inimigos sendo afogados, morrendo no Mar Vermelho, e depois, em Êxodo capítulo 5, eles vão entoar um cântico de louvor, de enaltecimento, de agradecimento ao que o Senhor faz. E também João se refere ao cântico do Cordeiro. Como nós estudamos na aula passada, é o cântico que somente o povo de Deus irá aprender e irá poder louvar. Ou seja, fala de algo que não é acessível a todo mundo, mas somente para os cristãos. E é muito interessante, eu estava até refletindo sobre isso hoje, que o cântico que nós lemos aqui, irmãos, ele é formado de trechos da palavra de Deus. Aqui João vai mencionar os salmos, que nós sabemos que é o inário do povo de Israel. Os salmos fazem parte dos livros que são chamados livros poéticos, onde Deus é descrito de forma poética. E os salmos são maravilhosos. Todos nós gostamos de salmo. Até hoje eu não encontrei um cristão que não gosta de salmo. Se eu encontrar esse cristão, na verdade ele não é cristão, porque quem não gosta de salmos, um livro que, como escreveu Atanásio, a Escritura fala por nós, a Escritura fala conosco, melhor dizendo, os salmos, eles falam por nós. Todos nós já usamos os salmos em algum momento da nossa vida. Momento de confiança, nós usamos o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Nos momentos de angústia, nós recitamos o Salmo 70. Apressa-te em socorrer, ó Deus. Nos momentos de dúvida, a gente cita o Salmo 42. Porque te abates, ó minha alma. Ou seja, a gente recorre aos salmos porque eles falam de todas as emoções humanas. Eles falam de todas as experiências que nós sentimos. Angústia, tristeza, rejeição, os nossos mal-estar com o pecado. Eles falam de tudo isso. E é interessante que uma coisa importantíssima que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós devemos cantar a Escritura. Nós devemos cantar a palavra de Deus. Veja comigo o Salmo 119, verso 172. Salmo 119, verso 172. Olha o que o salmista vai expressar. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Ou seja, a ideia bíblica é que nós devemos cantar a palavra de Deus. Nós devemos cantar aquilo que a Escritura aponta. Os hinos na Escritura são hinos de adoração, são hinos que louvam, que enaltecem, que bendizem o Senhor, que não há espaço para homens, irmãos. E hoje, quando a gente pensa no sentido mais musical, não estou generalizando, mas no sentido musical,
existe uma predominância de hinos antropocêntricos, que exaltam o homem, que diz que o homem é isso, que o homem é aquilo, que Deus tem uma necessidade de fazer. E as adorações na Escritura, elas são teocêntricas, elas se referem a Deus. Porque, como vai dizer Paulo, na grande doxologia, Romanos 11:36, porque dele, ele é o início, ele é a fonte, por ele é o meio, e para ele são todas as coisas. Ou seja, nós devemos aprender. E isso é tão interessante que levou o reformador Martinho Lutero a dizer que a música é uma criação e uma dádiva de Deus. E olha como é que ele entendia. Ele entendia que a música era uma propagação da palavra de Deus. Ele conseguiu compreender no seu tempo o quê? Que é uma verdade que ainda hoje nós compreendemos e temos dificuldade de aceitar. Eu ou outro professor, a gente fala geralmente 1 hora e 10 na escola bíblica. É muito difícil vocês memorizarem alguma coisa. Agora, se for cantado um hino, a gente memoriza facilmente, principalmente se for aquele refrão mais chiclete, como se diz, que se repete com frequência. E Lutero entendia o quê? A forma de louvar do povo de Deus é uma forma de ensinar sobre o próprio Deus. Mas como eu mencionei agora há pouco, vamos para a realidade. A realidade hoje, vamos pegar alguns hinos, uns hinozinhos que não tem nada de hino. Quem te viu na prova e não te ajudou? Ou seja, vingança. Diz a palavra do Senhor, minha é a vingança. A vingança nunca é dada ao cristão. Vamos pegar outros lá que falam sobre uma série de coisas. São hinos que não cantam a Escritura, irmãos. Não canta. Massageia o ego do ser humano. Ah, você é isso, você é aquilo. E não falam, não apresentam uma verdade bíblica que é: nós viemos do pó e do pó retornaremos. Nós somos vasos, mas nós não somos vasos de ouro. Até porque vaso de ouro, para ser destruído, tem que ser queimado. Nós somos vasos de barro, irmãos. Ou seja, a gente não é muita coisa, não. Como expressou um teólogo no passado, nós somos pó levantado, que íamos ser novamente pó caído, irmãos. Ou seja, a visão bíblica é que Deus é um Deus todo-poderoso, controla tudo, controla a história, faz com que a gente seja abençoado, e quando nós somos abençoados, não é por nossa própria força, não é pelo nosso próprio mérito, é dele, irmãos. É isso que nós podemos compreender. É isso que nós temos dificuldade de compreender, porque isso vai na contramão do que nós esperamos. Nós, seres humanos, nós queremos ser elogiados, bajulados, nós queremos ouvir mensagens motivacionais, você vai ser aquilo, enquanto que a Escritura não aponta para isso. A Escritura aponta, Filipenses 1:29, porque vocês receberam a graça de não apenas crer no Senhor, mas também de sofrer por Ele. Ou seja, a ideia da Escritura é que sofrimento nos aguarda. Essa é uma ideia que geralmente é pregada? Não é, irmãos. O pessoal vai dizer, mas a gente já sofre a semana toda, ainda vai sofrendo no domingo, ouvindo sobre sofrimento. Mas essa é a realidade bíblica. Porque da mesma forma que nós sofremos, diz Paulo em 2 Coríntios, é a mesma forma que nós somos consolados, irmãos. Se os sofrimentos são abundantes, o consolo também vai ser abundante. Mas nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos cantar a Escritura, irmãos. Nós não devemos cantar hinos de louvor ao ser humano. Nós não devemos cantar uma série de coisas que estão aí, e a gente dá muitas, que hino abençoado e tudo, e são letras que não condizem, irmãos. São letras que vão na contramão da Escritura, e que muitas vezes nós louvamos, porque é algo que toca o coração, é algo que o povo gosta. E nós devemos ter em mente que nós não devemos ser refém do que o povo gosta. Nós devemos ser refém da Escritura, que a Escritura aponta. É isso que nós devemos ser refém. E aí João vai mais adiante. Depois dessas coisas, abriu-se no céu algo, veja comigo, Apocalipse capítulo 15, versículo 5. Depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. O tabernáculo do testemunho é um nome para se referir ao tabernáculo,
lá que está sendo descrito lá em Números, que era aquele tabernáculo que era o quê? Era um templo móvel do povo de Deus. João, como um judeu, muito provavelmente ele não tem a ideia de um templo. Não é colocada a ideia de um templo, mas é colocado a ideia de um tabernáculo, que era o templo móvel do povo de Deus, que foi levantado conforme a ordem de Deus, Êxodo capítulo 25, verso 5, e vocês me criarão um tabernáculo para que eu possa habitar com vocês. E o próprio tabernáculo, olha como é interessante, o próprio tabernáculo ele foi construído, mas ele foi construído conforme o modelo que Deus mostrou a Moisés. Ou seja, o tabernáculo terreno é como se fosse uma cópia de um possível tabernáculo que existe celestial, irmãos. E olha como é interessante, o tabernáculo terreno tinha um sacerdote que cumpria todos os rituais, diariamente, manhã e tarde, sacrifício, mas tinha o sumo sacerdote que uma vez no ano, o dia da expiação, Yom Kippur, ele entrava no lugar santíssimo e ele aspergia sangue em cima do propiciatório, num propiciatório, que era a tampazinha da arca. Sangue na Bíblia representa vida, dizendo: o povo pecou, a alma que pecar, esta morrerá, está aqui a alma, nós entregamos a ti. E ele voltava para o povo. O que isso aponta para a vida de Cristo e a missão de Cristo? Cristo morreu, ele foi, mas o sumo sacerdote, ele voltará, irmãos. Ele volta, é garantia. Ele voltará. Se o sumo sacerdote humano, com pecado, fazia expiação pelo próprio pecado, ele voltava, quem dirá o nosso grande sumo sacerdote? Ele também voltará. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito, como cintos de ouro. É como se João retomasse a visão que ele vem descrevendo logo no capítulo, logo nos versículos 1, e ele vai mostrar agora de onde é a procedência desses anjos. Eles vêm do tabernáculo. João também vai falar de como é que eles estão vestidos. E é interessante que as vestimentas deles apontam para 3 coisas. Primeiro, aponta para a vestimenta sacerdotal, que era a vestimenta do sacerdote que ele usava. Segundo, aponta para a roupa que era dos reis, ou seja, a sua proeminência, a sua superioridade. E terceiro, o brilho da vestimenta aponta para os habitantes do céu. Olha como é interessante, João vê esses 7 anjos, que eles saem do santuário, João descreve como é que eles estão vestidos, e aí no versículo 7, João vai começar a descrever o que é entregue a eles. Porque nós precisamos lembrar que os anjos, conforme Hebreus capítulo 1, os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço de Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Olha o que vai dizer o versículo 7. Então um dos 4 seres viventes, que nós já estudamos, deu aos 7 anjos 7 taças de ouros, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Ou seja, a ideia de taça com vinho, representando o vinho do furor da ira de Deus. Ou seja, os 4 seres viventes que nós já estudamos, as possíveis interpretações, esses 4 seres viventes, eles vão entregar aos anjos essas taças, como se fosse aquela taça mesmo que a gente tem em mente, cheia da ira de Deus, para ser derramada. Ou seja, se a gente tem a ideia de uma taça com vinho, que representa alegria, bonança, satisfação, paz, aqui nós temos diferente. Nós temos sendo entregue aos anjos 7 taças, cheias da ira de Deus para serem derramadas. Irmãos. Versículo 8. A gente vai ver o resultado dessas taças. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário
enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Olha como João está dialogando com experiências do povo de Deus do passado. Quando nós olhamos Êxodo capítulo 40, quando o tabernáculo ele vai ser erigido, ele vai ser levantado, o texto vai dizer que a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo de tal forma que eles não podiam entrar, tamanho era a glória daquilo. Eles não podiam entrar, tamanho era a glória de Deus e o poder de Deus. A gente vai ver mais adiante, na inauguração do primeiro templo, com Salomão, a gente vai ver também da mesma forma. Alguns textos vão dizer que eles não seguiam muitas vezes se conter de pé, tamanho era a glória de Deus. E aí aqui, mais uma vez, João está trazendo essa ideia, dizendo que o santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, irmãos. As 7 pragas, que agora a partir do capítulo 16, a gente vai começar a ver essas pragas sendo derramadas e o impacto dessas pragas sobre a humanidade que rejeitou a Cristo. E isso deve fazer cada um de nós, irmãos. Pregar como os antigos pregavam. Deve nos fazer pregar com lágrimas, irmãos. Porque um futuro tenebroso é aguardado para aqueles que rejeitam a Cristo, irmãos. Por isso que os grandes evangelistas, eles pregavam com lágrimas nos olhos, porque eles sabiam o que é que aguardavam aqueles que não se voltavam para Cristo. Hoje não é diferente. Hoje, com a grande função de muitos pregadores, a grande função de muitos pregadores é entreter o povo, fazer cosquinha na alma das pessoas, e sendo que a nossa função deve ser pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, porque Deus já destinou um dia onde Ele vai exercer o seu juízo, irmãos. Nós não sabemos, mas esse dia Ele é certo. Esse dia é certo. Apocalipse capítulo 16, versículo 1, nós temos a ordenança das taças. Veja comigo. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 diz: ouvi uma voz forte, vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derrame sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Derrame as 7 taças da ira de Deus. Os 7, provavelmente simbólico, no sentido de completude, de um juízo. Vai ser um juízo, não vai ser um juízo incompleto, mas vai ser um juízo completo, perfeito, cabal. E esse juízo, ele vai ter um impacto muito grande, irmãos. Versículo 2. O primeiro flagelo. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. O que é que nós precisamos ter em mente? Isso já foi pontuado. Que ainda que uma perspectiva que acredita que a igreja vai passar por essa tribulação, os pós-tribulacionistas, eles acreditam que mesmo essa igreja que vai passar, ela vai sofrer com a perseguição da besta, do falso profeta e de toda a tríade maligna. Mas ela não sofrerá a fúria de Deus, a ira de Deus. Lembra? Por que ela não vai sofrer, David? Lembra que alguns capítulos atrás, a gente viu que um anjo é ordenado a selar os 144 mil, que representa o povo de Deus, para que eles sejam preservados e eles não venham sofrer com a fúria de Deus. O povo de Deus vai sofrer com a perseguição, sim. Muitos vão ser martirizados, vai ter toda uma coisa mesmo terrível, mas o povo de Deus não irá sofrer a fúria de Deus. O povo de Deus será preservado nesse sentido, não da perseguição implacável, da primeira besta, da segunda besta, da tríade maligna, o dragão, a primeira besta que sobe do mar, a segunda besta que sobe da terra, não. Mas ela vai ser preservada do juízo de Deus. E aí, quando nós lemos esse versículo 2, automaticamente, irmãos, faz a gente voltar para Êxodo.
Porque é como se João, ao descrever as 7 taças, João tivesse em mente 2 coisas. As 10 pragas do Egito, e João também tivesse em mente aqui as 7 trombetas que já foram mencionadas. É como se existisse uma fusão dessas 2 coisas. Lembrando o quê? Que quando a gente lê, por exemplo, Êxodo, a gente vai ver que aquilo que era praga para os egípcios era a manifestação do poder de Deus. Lembra? Que os egípcios, eles sofreram a morte dos primogênitos. O povo de Deus foi preservado porque colocou nos umbrais o sangue do cordeiro, e aí é de onde vem a palavra Páscoa, que é a ideia do hebraico passar, que é a ideia de passar por cima, o povo é preservado. Ou seja, é como se João tivesse em mente essa história que muito provavelmente estava impregnada na cabeça de João, ele como judeu, já que o judeu todo ano, eles cumprem todo o ritual da Páscoa, de narrar a história. Diferente de nós, que não temos muita memória da nossa cultura, o judeu não. O judeu era ensinado desde cedo a sua cultura por meio da tradição oral. E muito provavelmente João tem ideia disso, que o povo que recusou Deus, que é a ideia da marca da besta, uma recusa contínua, esse povo vai chegar um dia que ele vai ser punido. A primeira taça nós temos as úlceras, uma espécie de tumores. Alguns vão dizer que fala de tumores, coisa complicada. Aí a gente tem a partir do versículo 3, o segundo flagelo, a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. Mais uma vez aqui João está fazendo uma possível referência à transformação das águas do mar em sangue, mostrando o poder de Deus. Ou seja, isso tem um impacto. Qual é o impacto? Todo ser vivo que havia no mar morreu. Ou seja, uma execução, um juízo de Deus sendo demonstrado sobre um povo. Diferente, a gente poderia pensar dessa forma, diferente lá do Êxodo, que era algo mais restrito, aqui vai ser algo em proporções muito maiores, irmãos. Muito mais amplo. Aqui, se lá era para demonstrar, para envergonhar Faraó e os seus deuses, agora aqui é para a humanidade que recusou a Cristo. Ou seja, é algo muito mais impactante. Essa taça. O terceiro flagelo, versículo 4, Apocalipse 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. Ou seja, a gente tem mar, segunda taça, aqui nós temos rios e fontes de água, e elas se transformaram em sangue. E a gente vê, por exemplo, veja comigo o versículo 5. Então ouvi do anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgaste essas coisas. Nós temos no verso 5 o anjo afirmando ou declarando 2 atributos de Deus: o que era, o que é e o que será. Ou seja, falando da eternidade de Deus, como os judeus falavam, nós temos um Deus, eles falavam o Deus Olam, El Olam, o Deus eterno, o Deus que não é afetado pelo tempo, diferente de nós, que somos afetados pelo tempo. O tempo ele é implacável com todos nós. E outro atributo que ele aponta é de um Deus que é santo, que é totalmente diferente, que é um Deus que é diferenciado. Nele não tem pecado, nele não tem maldade, ou seja, ele é santo, e esse santo seria no sentido mais absoluto, irmãos. Nós, igreja do Senhor, nós somos santos, mas nós falamos de 2 tipos de santidade. Primeiro, nós temos a santidade no sentido posicional, que qual é a ideia? Antes nós estávamos sem Cristo,
sem Deus no mundo, nós estávamos estranhos à aliança do povo de Deus. Nós estávamos distantes. É aquilo que Paulo vai declarar em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Em Cristo, agora nós estamos em Cristo. É como se, na cabeça dos grandes teólogos, se nós todos estávamos em Adão, e quando Adão peca, todos nós pecamos também. Quando Adão ele é expulso do paraíso, todos nós somos expulsos do paraíso. Agora, devido à morte de Cristo, quando nós cremos nele, toda pessoa que crê em Cristo, é como se ela fosse inserida em Cristo. E onde é que Cristo está? As mansões celestiais. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 1, ele vai dizer: nós que estamos sobre toda sorte de bênção nas mansões celestiais. Essa é a ideia. Nós agora estamos em Cristo, a santidade posicional. E outro tipo de santidade que é falado é a santidade progressiva. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir ou perseguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, que é um processo na nossa vida. É o Espírito Santo trabalhando nos nossos corações, ou pegando as palavras do John Piper, ele dizia que na conversão é como se nós estivéssemos na lama, e na conversão o que é que Deus faz? Deus tira a gente da lama e coloca num local sem lama. Essa é a conversão. Na santificação, Deus pega, coloca a mão dentro do nosso coração e vai tirando a lama do nosso coração, pecado, a imundícia, tudo aquilo que não presta e que está presente no nosso coração. Para a gente ter em mente o quê? Em mim e em você habita muito mal, irmãos. Como diz o C.S. Lewis, quanto mais nós amadurecemos, quanto mais nós avançamos, mais nós temos consciência dos pecados que ainda estão presentes na nossa vida, do mal. Ah, não, eu sou bonzinho. Não, irmãos, isso não é uma ideia bíblica, não. A ideia bíblica é Gênesis 8:21. O homem, ele é mau desde a sua meninice. O pecado, diferente do que nos ensinaram Tom e Jerry, é o novo. Não está lá um anjinho do lado esquerdo e o diabinho do lado direito, não, irmãos. O mal, diz Paulo em Romanos capítulo 7, o mal habita em mim. O mal não é externo, o mal é interno. Basta só a gente olhar para a nossa vida, irmãos. A gente olha para a nossa vida e a gente vê o tanto de pecado que tem na nossa vida, o tanto de maldade, o tanto de egoísmo, o tanto de coisas negativas e que nos atrapalham, que ainda está presente no nosso coração. Ou isso é somente no meu coração? Não, irmão, é dentro do nosso coração. Basta só um pouquinho de reflexão que a gente percebe o quanto nós ainda precisamos ser trabalhados, irmãos. Não é pouco, não é muito. A gente não é a última Coca-Cola no deserto, não. A gente está mais para a última barata do deserto do que a Coca-Cola. A gente precisa ser trabalhado, irmãos. E o mais interessante de tudo isso, não é a nossa maldade, não é os nossos pecados, não é as nossas impurezas. O mais interessante disso é o que Paulo diz em Filipenses 1:6. Porque eu estou certo de que aquele que começou, aquele que é autor, iniciador, ele vai completar a sua obra até o fim, irmão. Ele é o autor, aquele que inicia, mas ele é o consumador, é aquele que vai nos levar até o fim, irmãos. Essa é a nossa bendita esperança. É saber de um Cristo que começou a boa obra em nós e ele vai completar essa boa obra até o dia de Cristo. Ou seja, até lá a gente é moldado pelo oleiro. A hora a gente recebe umas pancadas para tirar algumas partes, a hora a gente é esmagado para que seja tomado de uma forma melhor, mas isso é a nossa vida, irmãos. A irmã queria falar? Pronto, se o Apocalipse não é na ordem cronológica, eles não poderiam ser, essas pragas não poderiam ser das duas testemunhas? Poderia, mas elas não são. Porque como a gente vê,
é difícil a gente interpretar o Apocalipse como sendo todo cronológico, porque, por exemplo, no capítulo 14, que a gente estudou na aula passada, fala da colheita dos fins dos tempos. Ou seja, o povo é julgado, o povo vai ser pisado como uva, que o Jonas falou na última lição. Ou seja, a ideia da uva, como era feita antigamente, pisada, esmagada, no sentido de sofrer juízo. Só que agora no capítulo 15 a gente tem, falando sobre os anjos com os flagelos, é como se, na ideia, é isso que a gente precisa ter em mente, que diferente da nossa mentalidade moderna, qual é a nossa mentalidade moderna? A nossa mentalidade moderna, ela é de continuação, ela é de sequência, vem a fila indiana, um atrás do outro, aquela coisa. A mentalidade antiga não era essa mentalidade. A mentalidade antiga, ela é uma mentalidade de voltar em partes. A gente vê, por exemplo, Gênesis. Gênesis não é uma sequência cronológica, tipo assim, do ano 0 ao ano 5.000. Não. Existe espaçamento de tempo. Só o livro de Gênesis, ele poderia, sem sombra de dúvida, ele poderia ter mais de 1000 anos de história sendo passada. Pronto, poderia, mas aprove a Deus que não foi. Pronto, essa é a ideia do Apocalipse, como a irmã está colocando. O Apocalipse acontece em qualquer tempo e o Apocalipse parece aqueles filmes de ficção. Em que sentido, David? Não é de mentira não, irmãos. Pelo amor de Deus. Não vamos dizer que depois que eu falei que Apocalipse é mentira, não. Mas parece aqueles filmes de ficção em que sentido? Que ora o personagem está na terra, ora o personagem está no céu, ora o personagem vê os céus abertos, e a gente, poxa, ele está no céu e está vendo os céus abertos. Ora o personagem vê anjos, ou seja, no Apocalipse, e essa é uma das ideias da literatura apocalíptica. Na literatura apocalíptica existe muito dinamismo, não é essa coisa parada, tipo as novelas, último episódio, não. No Apocalipse não existe essa história, não. No Apocalipse é movimentação, de terra para o céu, aparece anjo, daqui ser humano, daqui sai de água, ou seja, é bem interessante o Apocalipse. Nem sempre compreensível, mas é bem interessante. Vamos adiante, versículo 6. Apocalipse capítulo 16. Versículo 6 diz: porque derramaram sangue de santos e de profeta, também lhe deste sangue para beber, é o que merece. É como se no versículo 6 nós estivéssemos vendo de forma cabal, definitiva, a lei da semeadura, irmãos. Eles mataram, eles derramaram sangue de santos e profetas, agora eles vão ter o sangue derramado. Ou num ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. A lei da semeadura aqui. Eles derramaram sangue de santos e profetas, agora eles vão ter o sangue derramado. Que sangue, a gente precisa ter essa ideia. Sangue representa vida. Assim como eles derramaram a vida de santos e profetas, matando eles, atormentando, perseguindo de forma implacável, como houve no início da igreja do século I, era algo impressionante, irmãos. Os nossos irmãos, eles morreram muitas vezes a mortes mesmo assim, a fio da espada, que eram das mortes mais terríveis. Foram jogados nas arenas, perdiam muitas vezes seus bens por causa da fé cristã, eram acusados de tramar contra o Império Romano, e eles sofreram. Mas o que mais entregava os imperadores e os grandes pensadores da época era: como é que pode? Esse povo, ele morre, e mesmo assim, eles não deixam de perder a alegria. Eles continuam alegres mesmo no sofrimento, porque eles entendiam, irmãos, que a morte, para eles, não era o fim. A morte para eles era uma porta que levava a uma presença mais profunda. Eles tinham desejos de serem martirizados, irmãos. Eles não fugiam do embate como nós fugimos. Nós somos Jonas,
fugimos da responsabilidade muitas vezes. Eles não, eles queriam ser martirizados porque eles entendiam que o dia do martírio, o dia da morte deles, era o dia da vitória. Hoje, qual é o dia da nossa vitória? É o dia que a gente recebe bênção. Olha a nossa mentalidade. Uma mentalidade materialista, uma mentalidade que só pensa em dinheiro, bens, consumo. A mentalidade deles era diferente. Vencer para eles era morrer por Cristo, irmãos. Isso é o que nos confronta. Porque muitas vezes a gente vai na contramão dos nossos irmãos. A gente vai na contramão, irmão. E o exemplo dele impacta todo o povo de Deus, irmãos. Desses que morreram ou que morrerão. Verso 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Ou seja, no verso 7 nós temos mais uma vez uma afirmação. É como se tivesse as sentenças e uma validação. E aqui mais uma vez a gente tem essa voz do altar. Certamente, ó Senhor, Todo-Poderoso. Uma palavra que nós usamos de forma mais assim, que nós falamos o quê? Que Deus, ele é onipotente, um Deus que pode todas as coisas. E se ele pode todas as coisas, ele pode executar ou extinguir o mal. O Apocalipse, ele é importante para nós, porque lendo o Apocalipse nós compreendemos que o mal, um dia ele será extinto, irmãos. A gente pode não compreender muitas vezes, e ter a experiência de Abacuque. Senhor, como é que pode? O mal se propaga a passos largos, o mal parece que tem crescido cada vez mais. O ser humano parece que ele é um produtor de maldade. E parece que tu não faz nada, só que nós devemos compreender que o agir de Deus pode não ser agora, mas pode ser a gente olhando para o final. Olhando para o final, a gente tem a ideia: Cristo vence e a igreja vence. A grande mensagem de Apocalipse não é atormentar, não é deixar a gente com paranoia na cabeça, não. A grande mensagem de Apocalipse é: Cristo é vitorioso e a igreja é vencedora. E nós seremos recompensados. E nós iremos ter comunhão eterna com Ele. Essa é a grande mensagem. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Ou seja, a taça é derramada sobre o sol, existe uma intensificação do calor, a tal ponto de queimar a humanidade com fogo, e muito provavelmente, esse queimar seria algo muito intenso, a humanidade com fogo, e mesmo com o impacto disso, a gente vê que a humanidade não se arrepende. Para a gente ver. E o próprio William Barclay, ele trabalhando nesse texto, ele vai colocar algo muito provocador que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ele vai dizer: será que muitas vezes nós não somos assim? Mesmo sabendo que o nosso Deus, ele é santo, mesmo sabendo que o pecado, ele é irracional, ele é autodestrutivo, e ele nos separa de Deus, mas mesmo assim a gente peca, irmãos. Mesmo assim a gente tem uma espécie de vínculo com o pecado ali, tenta se afastar dele, mas como diz o salmista no Salmo 51, porque os meus pecados me perseguem. E aí ele traz essa reflexão para a gente pensar sobre isso, irmãos. Para a gente pensar sobre isso, para a gente não imitar ou não seguir esse rumo. Por isso que nós temos as advertências na Escritura, para que a gente não venha seguir rumos que são rumos terríveis, irmãos. Por isso que a Escritura vai dizer: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, hoje, muda, se arrepende. Muda isso, muda aquilo. Porque se nós não mudarmos, a gente vai chegar ao tempo do juízo. Por isso as advertências são severas.
A advertência não é brincadeira, não, é só Deus brincando, não. São palavras concisas, são palavras contundentes. É uma advertência solene, formal. Tem cuidado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, não é brincadeira, e nós devemos pensar sobre isso, irmãos. Nós devemos pensar sobre isso. Será que nós não estamos sendo, muitas vezes, brincando com alguns aspectos? Isso para a nossa reflexão. E se nós estamos brincando muitas vezes, nós precisamos nos arrepender. E muitas vezes, nós precisamos, inclusive, nos arrepender dos nossos próprios arrependimentos, que são superficiais. Ah, mas o fulano chorou. Mas chorar não é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Choro pode ser só remorso. Choro pode ser só qualquer outra coisa. Mas nós devemos pensar sobre isso. Vamos adiante, que senão não termino. O quinto flagelo, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. E as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram de suas obras. Ou seja, o quinto flagelo, mostrando aí a taça sendo derramada e existindo essas trevas. O que seriam essas trevas? Treva na Bíblia, ela representa escuridão. Escuridão. Ou seja, olha como é paradoxal. O reino das trevas, ele é punido com trevas, com essa escuridão que trazia um impacto, de certa forma, sobre o povo, mas mesmo assim, é o povo sendo punido, é o povo sendo julgado, é o povo sendo sentenciado, mas mesmo assim eles não voltam. E esse é o ponto que a gente deve se atentar, irmãos. Diferente de alguém que se afastou do Evangelho, a apostasia é esse ponto que a pessoa foi tão longe que ela não consegue mais voltar, irmãos. E nós devemos ter cautela com isso. Porque nós não caímos nas grandes pedras. Nós tropeçamos nas pedrinhas. E nós devemos ter cuidado para que o pecado ele não venha se progredir na nossa vida a tal ponto de nos afastando da presença do Senhor. Porque ninguém sai da igreja da noite para o dia. A pessoa primeiro cai em particular, depois cai em público. E uma ideia, olha como isso é interessante. Uma ideia na cultura judaica era que o pecado, ele tem que ser extinto. Porque se ele não for extinto, ele é propagado. A mulher pega em adultério, apedrejada. O homem pega em adultério, apedrejado também. Aconteceu isso, é apedrejado, é morte. Filho bate nos pais, é morte. Ou seja, a ideia era, se o pecado ele não for destruído, ele é propagado e vai se multiplicando. Já que um dos aspectos do pecado, basta a gente olhar para a nossa vida. Um dos aspectos do pecado é a ideia da progressão. É como se a gente usasse em outras palavras, o pecado ele é sempre insatisfeito. Ou não é desse jeito? A gente peca em algo, se a gente não tiver cuidado, esse algo ele vai ganhando proporções maiores. E a gente vai se envolvendo cada vez mais com o pecado. E pode chegar a um ponto, pelo menos assim que eu acredito, pode chegar a um ponto de a gente estar tão ali imerso no pecado que a gente não consiga voltar mais. A tal ponto que seria aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Eles têm a mente cauterizada e eles apenas não cometem mais pecado. Eles inclusive justificam seus próprios pecados. Que não é só a ideia mais do pecado. Nossa, falhei, meu Deus. Mas justifica o próprio pecado. Porque isso aí tem que ser pensado. A Bíblia tem que ser reinterpretada. E vem toda aquela história que nós ouvimos com muita frequência. Que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, a gente precisa se atentar a isso. Vamos mais adiante. O sexto flagelo. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. São espíritos
de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajudá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui existe pelo menos duas interpretações. Existe uma interpretação que é entendido literalmente. Os dispensacionalistas, a parte mais da Assembleia de Deus, acredita que isso aqui de fato vai ser literal. Vai ter, digamos, esses anjos, vai derramar sobre esse rio Eufrates, vai se secar, e essas rãs, é como se fosse rãs mesmo, literal, elas vão indo adiante, até num filme Deixado para Trás é descrito dessa forma, e essas rãs é como se elas fossem literalmente até os grandes reis do mundo, as grandes autoridades, e nesse momento eles acabam convencendo, quase que não sai, convencendo da maldade, tudo isso, desse possível última batalha, que é a ideia do Armagedon, Meguido. Por que a ideia do Meguido, David? Porque o Meguido, quando a gente pega, a ideia do Armagedon significa a ideia do Meguido. Onde era o Meguido? Onde os israelitas travaram grandes batalhas. E aí essa batalha, que vai ser ajuntada, muitos teólogos vão dizer que essa batalha é aquela batalha que está descrita em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 7, quando Satanás é solto da prisão e tem essa última batalha. E existe a outra interpretação, é que diz que isso não vai ser literal, isso é mais num sentido simbólico, porque a rã, a ideia de os deuses antigos, como do egípcio, a ideia da rã, aquilo que sai da boca, fala da palavra, que assim como, olha como é interessante isso, que assim como Cristo, por meio da sua palavra, sai uma espada afiada de dois gumes para destruir o anticristo, é como se aqui o inimigo, a tríade maligna, o dragão, a besta e o falso profeta, eles usassem dessa mesma estratégia para convencer os outros povos para uma possível batalha que terá futuramente. Alguns dizem que ele terá, outros dizem que não, que é a batalha de todos os tempos. A gente vai ver especificamente mais adiante. Para essa possível batalha com o intuito de vencer o Deus Todo-Poderoso e o seu povo. Alguns acreditam que vai ter, de certa forma, essa batalha literal, que é até segundo uma interpretação dispensacionalista. O povo vai estar encurralado pelo anticristo, pela besta, pelo falso profeta, pelo dragão, e o próprio Senhor, ele viria, conforme está lá em Apocalipse capítulo 19, ele desceria sobre o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras existe uma rachadura, o Monte das Oliveiras iria se rachar, o povo de Israel iria passar por esse monte, e Deus destruiria o inimigo. Essa é uma das interpretações. É muito fantasiosa? Um pouco, mas existe essa interpretação. E a outra seria algo mais simbólico, que o inimigo vai usar por meio da palavra, a palavra em todos os períodos da história. A palavra sempre foi vista como um instrumento de guerra. A gente vê, por exemplo, hoje, qual é a grande briga que a gente vê? A grande briga que a gente vê são as brigas das narrativas. O que é o grande ponto hoje? O grande ponto é a gente ter a narrativa correta. É contar a melhor história, não é assim? Quem conta a melhor história for mais convincente. Pronto. Inclusive já teve, é difícil a gente afirmar de forma categórica, mas inclusive o William Barclay fala que no tempo de Ciro, ele próprio criou uma estratégia lá com seus militares para, de certa forma, levar uma parte do rio Eufrates para outra e que tivesse uma seca e eles pudessem vencer os inimigos. Não tem como a gente afirmar. Não tem. A gente pode pensar, pode ter indícios mais para um lado, mais para o outro, mas assim, afirmar de forma categórica é isso, não tem como, porque o próprio Apocalipse ele não se propõe a isso. Isso é mais uma reflexão e tudo mais. Mas vamos adiante. Versículo 15. Eis que venho como vem um ladrão.
Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon, o monte do Megido, ou Megido, como alguns falam. E aqui no versículo 15 nós temos mais uma vez uma advertência, uma alerta solene. Eis que venham como ladrão. Feliz aquele que vigia, aquele que está atento. E a ideia aqui não é de alguém que está só prestando atenção. É alguém que está prestando atenção, mas continua se movendo, continua trabalhando na espera de Cristo. A ideia do que aquele que foi encontrado vigilante não é a ideia de alguém parado, uma espécie de sentinela, só observando, não. A ideia daquele que está vigilante é aquele que está observando, mas continua trabalhando. Até porque nós devemos agir de forma diferente da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica acreditava que Cristo poderia vir em qualquer momento, então qual o resultado disso? Não, vamos trabalhar mais. Todo mundo lá com seus trabalhos, a gente vai apenas esperar Cristo aqui e tudo. E qual foi a ideia que o apóstolo Paulo vai dizer? Não, não é dessa forma não. Vocês têm que ter os olhos no céu, mas os pés na terra. Vocês têm que continuar trabalhando até Cristo voltar, para que vocês não sejam encontrados dormindo, dispersos, distantes de tudo isso. Versículo 17. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Ou seja, a gente viu que no capítulo 14 fala da queda da grande Babilônia, ou seja, sempre vai existindo uma espécie de recapitulação, de volta, de resumo, de retomada. Não existe essa sequência lógica do capítulo 1 ao último capítulo de Apocalipse. Mas sempre existe essa volta. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo das chuvas de pedra, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível, irmão. A gente vê o último flagelo, a última taça sendo derramada. A gente vê um impacto de certa forma inigualável. Por isso que a gente até faz uma distinção que existe, de certa forma, as tribulações. A gente vê, por exemplo, as tribulações que a gente passa, mas é apresentado na Bíblia a grande tribulação. Um período, digamos assim, intenso, um perigo, de certa forma, muito diferente de tudo aquilo que a gente já vivenciou. A gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem tipos de anticristo ou de momentos que a igreja iria passar, mas nesse momento tribulacional, é um momento desproporcional, é um momento muito impactante, mas mesmo assim a gente vai ver que, diferente do resultado, ser aquele resultado das pessoas se voltarem para Cristo, o resultado é muito oposto. Eles blasfemam, ou seja, eles proferem palavras negativas contra Deus, porque esse último flagelo, ele é terrível. Ou seja, ele é forte, ele é impactante. E o que é que nós devemos nos ater? Nós devemos nos ater, como o professor João já falou. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Nós precisamos nos preparar diuturnamente. Porque a sua volta, ela é certa, irmãos. E Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nós devemos nos preparar, irmãos. E o grande momento de a gente refletir, de a gente pensar, de a gente se arrepender, de a gente mudar, não é amanhã, é sempre hoje. É hoje que a gente precisa repensar.
É hoje que a gente precisa ajustar o nosso altar. É hoje que a gente precisa trabalhar alguns pontos que nós precisamos ser trabalhados, irmãos. Por isso que os irmãos possam pensar sobre isso. Na próxima aula a gente vai estudar Apocalipse capítulo 17, a grande prostituta e a besta, e os irmãos possam ler, possam formular perguntas de dúvidas, de curiosidade. E agora eu queria, antes de passar para o Renato, queria perguntar se alguém, de certa forma, tem alguma pergunta. Se alguém tem alguma dúvida. Dúvida todos nós temos, irmãos. Verdade tem que ser dita. Mas que gostaria de compartilhar, talvez, com o intuito de entender mais. Com o intuito de entender mais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar, fazer alguma observação? E aí? E aí? Renato, ninguém tem mais. A besta é tu, Renato. Tu que é o besta. E o outro besta é o Érico. E que Deus abençoe a todos. As palmas louvam ao Senhor, professor Renato. Professor, viu? Passa no RH. Graças a Deus, igreja. Hoje tem prova, hein? Quem tirar um 10... Brincadeira. A prova é só no final da lição, que aí vai valer a Bíblia, né? A Bíblia de estudos. Minha turma de jovens, juvenis, o tio Érico. Discipulado. Isso. Hoje nós tivemos mais um concluindo, né? Que foi o William. Parabéns, William. Parabéns pela conclusão. É só esperar aí a data do batismo. Já temos 6 alunos prontos e aptos ao batismo. Que um dia chega a Sângela também, né, Sângela? Chega a vez, em nome de Jesus. Como é que foi a aula, pessoal? Quem perguntou? Só a irmã Leidiane. Só ela. Ninguém mais. A senhora perguntou? Não? Ele não sabia responder, não? Sabia? Ele tirou as dúvidas, tudo? Tá. Qualquer coisa a gente pode perguntar ao professor aqui, ó. O professor também, viu? Sabe de tudo aí. Amém, gente? Mamariz teve frequência não, né? Mamariz? Teve frequência não, né? Ou teve? Fez? Pronto, tá aqui. Hoje nós tivemos adultos 52, muito bom. Tivemos um aumento nos adultos, né? 9 jovens, 5 juvenis, 7 juniores, 6 discipulados, totalizando 79 alunos. Muito bom, voltamos a subir a nossa média, queremos voltar a ter aquela média de 100, né? Novamente, Elândia, é isso que eu espero e a gente vai trabalhar para isso. Vamos intensificar o Instagram, mensagens, chamadas para trazer o povo novamente, tá? Que a gente quer ver isso aqui repleto de pessoas em busca do seu conhecimento, em busca do conhecimento da palavra de Deus, para que não seja enganado por aí afora, né, pelas pessoas que têm o prazer de deturpar a palavra de Deus. E graças a Deus aqui, a nossa escola e a nossa igreja, ela não tem esse sentimento. A gente quer sempre transmitir a verdadeira palavra para vocês e fazer com que vocês fiquem mais fortalecidos na palavra de Deus como ela é, né? Não inventando, não fantasiando, não alegorizando as coisas que não existem. A palavra genuína de Deus como ela verdadeiramente é. Amém? Então, fico feliz e oro por vocês, que vocês estejam aqui todos os domingos, aprendendo mais de Deus, né? E como a gente que todo final de lição a gente dá um presente. E no final de Apocalipse a gente vai presentear o melhor aluno com uma Bíblia de estudo. Tá? É uma Bíblia de estudo boa, aquela bem potente mesmo, aquela que nem eu tenho. Vai ser uma melhor que a minha, tá bom? Mas para isso você precisa estar presente, porque a gente vai fazer uma provinha, né, sobre o Apocalipse, e você precisa responder, e aquele que tirar a melhor nota vai ganhar a Bíblia, tá bom? Vamos orar pelas ofertas? Cadê? Quem é a outra amiguinha? Não quer não? Então vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por esse momento de adoração através dos teus dízimos, da tua oferta, Senhor. Abençoa aqueles que irão ofertar e dizimar para a manutenção da tua casa.
Dá o discernimento e a sabedoria, Senhor, para entender o quão importante é o dízimo e as ofertas para a tua casa. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Cadê meu cantor? Amém. Dona Toinha, canta o hino aí para nós. Vem, anda. Vem aqui, irmã Toinha. Estamos sem o cantor. Glória a Deus, irmão. Vamos louvar o 39, irmão. Mais alvo que a neve. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que são alvação, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, ou com profundas as chagas que nos prova quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoa, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Jesus, agradeço a minha oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelas ofertas acolhidas. Abençoa cada um que ofertou e dizimou. Eu abençoo também aqueles que não puderam, abrindo assim as portas e janelas dos céus e derramando bênção sem medidas. Queridos, lembrando a todos os irmãos que logo mais teremos um culto abençoado, o culto da família.
Traga seu parente, seu vizinho, seu irmão, sua esposa, seu esposo, convida para estar conosco aqui, tá certo? Para esse grande culto da família que vai acontecer logo mais, tá bom? Fiquemos de pé, agradecendo a Deus por tudo que Ele realizou hoje, né? Essa grande aula, foi uma aula maravilhosa, que nós possamos absorver e aprender mais da Santa Palavra de Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por tudo que Tu nos proporcionou, nos dá um domingo de alegria, de paz e de bênção, e que logo mais à noite estejamos aqui juntos e unidos, para cultuar e louvar o Teu nome na beleza da Tua santidade, pois é por fé que Te louvo e agradeço hoje e sempre, amém. Queridos, empilha 10 cadeiras, se cada um de nós empilharmos 10, a gente vai, e quem puder ficar um pouquinho, para nos dar uma força,